Olá, então hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, que é o Mão Esquerda da Escuridão, que eu não tenho ele físico, eu li pelo e-book, então vou deixar o livrinho aqui aparecendo para vocês se situarem no que a gente vai falar hoje. E esse livro, gente, ele é um livro extremamente difícil, ele é um livro que te incomoda. Ele é um livro que fala de um universo totalmente diferente do nosso, de uma cultura totalmente diferente da nossa. Mas antes de falar um pouco dele, eu acho importante nesse livro falar um pouquinho do contexto histórico. Esse livro ele foi escrito na década de 60, entre 1960 e 1969, por aí ele foi escrito. E estava acontecendo muitas coisas no mundo na década de 1960. Em 1962 foi o momento mais tenso da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Em 1967 foi quando começou a Guerra de 6 Dias. Tem um aumento muito grande no mundo e nos Estados Unidos de protestos contra a Guerra do Vietnã. Em 1968, Martin Luther King foi morto. Em 1969 teve o marco da ida do homem à Lua, né? E também nessa década foi quando lançou o filme Uma Odisseia no Espaço, aquele filme super famoso que tem um livro que eu quero ler também. Além de ser uma época com muitos questionamentos sobre o que é ser mulher, sobre sexualidade, então foi uma década muito agitada politicamente falando, de questões de gênero, enfim, de questões de guerra. Foi uma década muito agitada mesmo no mundo todo, no mundo como um todo. E o texto também tem um problema, né, gente? Ele é ficção científica, e ficção científica as pessoas já ficam com o pé atrás na hora que você fala: ah, vamos ler uma ficção científica? A pessoa pensa: nossa, mas ficção científica, ela é ligada à ciência, ela é difícil, ela é um texto de homens feitos para homens, né? Mesmo a primeira pessoa fazendo uma ficção científica, a pessoa que estreou esse gênero, se podemos chamar ele de gênero, né? Foi uma mulher, foi a Mary Shelley com um Frankenstein. Enfim, tem muitos problemas por ser uma ficção científica. E também tem um debate, né, de ficção científica. Será que ficção científica é realmente um gênero? Porque é muito abrangente. Ficção científica vai desde A Mão Esquerda da Escuridão, O Fim da Eternidade, que são dois livros que eu li que eu posso falar que são muito diferentes da nossa realidade, até Frankenstein, que é um jeito de escrita muito diferente, né? E a Ursula Le Guin, ou Le Guin, não sei como fala, eu vou falar Ursula Le Guin. Ela é assim, genial, espetacular. E ela não escreveu só ficção científica, ela escreveu também fantasia, que é um gênero também totalmente diferente. Eu vou deixar umas capinhas de livros de fantasia da Ursula Le Guin aqui. Enfim, ela escreveu tudo muito bem. Então ela é uma escritora assim genial. E nesse livro, em específico, A Mão Esquerda da Escuridão, eu não li nenhum outro dela, né? Mas A Mão Esquerda da Escuridão, ela faz questão de colocar elementos que te incomodam. Então, se não te incomoda pelo universo ser totalmente diferente, te incomoda pelo tema principal, que é a sexualidade, que a gente vai falar um pouquinho mais nesse vídeo também. E o livro, ele fica intercalando narradores. Ele tem dois narradores diferentes, né? Que são os principais narradores, que é o Gengliai. O Gengliai, eu não sei se é assim que fala. Gente, nenhum nome eu sei se é assim que fala. Eu tô pronunciando do jeito que eu li, literalmente. O Gengliai, ele é um personagem que foi para esse outro planeta numa missão. Esse planeta chamado Inverno. Ele tem vários nomes, na verdade, mas vamos chamar ele aqui de Inverno. E daí ele foi para esse planeta numa missão, só que ele é super preconceituoso, ele é muito arcaico nas opiniões dele, né? E enfim, para essa missão você não poderia ter mandado alguém tão preconceituoso quanto o Gengliai. E ele foi lá para mudar todo o rumo da civilização inteira. Mas aí vai ficar sempre a pontinha de dúvida, que eu acho que é a dúvida central do livro. Será que ele consegue mudar a civilização toda? Ou a civilização toda vai mudar ele? Então esse é uma chavinha que eu não posso falar para vocês, que seria totalmente spoiler, né? Mas é uma reflexão que você tem desde o primeiro parágrafo do livro que você lê. E tem também o Steven.
Steven, que ele é uma pessoa que ele é tratado como vilão desde o início do livro, mas assim, muitas coisas acontecem durante o livro e daí a gente vai descobrindo que talvez ele não seja tão vilão assim, mas ele é tratado como vilão desde o início do livro. Ele até é exilado do país, da nação, né, que é Karhide. Ele é exilado dessa nação, tem que morar em outro lugar, enfim, várias tretas. E o livro, ele começa sem um narrador específico, é um narrador oculto que a gente vai descobrir depois que é o Gengliai que tá narrando essa história. E na verdade, um relatório que Gengliai decide escrever como uma história. Então, é um relatório para o país da Terra, ele é da Terra, né? Ele é terráqueo, para o país que ele veio. E Gengliai, ele vem de um conjunto de países, um conglomerado de mundos, não países, gente, um conglomerado de mundos, que se chama Ekume. E ele vai para essa nação, o Karhide, para esse país, o inverno, para convencer os reis, que os reis são dados como loucos nesse lugar, a participarem desse conglomerado de países que é o Ekume. Então ele vai lá para convencer os reis a participarem desse Ekume. E esse Ekume é uma instituição sem fins lucrativos, então é mais uma instituição de troca de conhecimento. Para vocês terem um parâmetro, é tipo uma ONU aqui no mundo que a gente vive, né? E no meio do livro vai tendo alguns episódios paralelos, que são narrações. E essas narrações, elas são de lendas, normalmente, que aconteceram nessa nação, no Ekume, antigamente. E, por exemplo, no segundo capítulo já tem uma lenda que você fica, tipo, a hora que você começa a ler, você fica, gente, o que tá acontecendo aqui, né? Mas depois você vai percebendo que são lendas. E já trata de um assunto muito delicado pra gente aqui no país Terra, né, pra nossa cultura, que é o incesto. O incesto nessa nação, ele é permitido somente uma vez na vida, mas ele é permitido, entendeu? E é um assunto muito delicado que já causa um incômodo. E essas lendas, elas parecem muito aleatórias no começo do livro, quando você começa a ler, mas você vai perceber no final que todas as pontas vão ser amarradas. A Úrsula, ela consegue conectar tudo no final, então tudo faz sentido. Então, mesmo se vocês começarem a ler e achar estranho, não se preocupa que vai fazer sentido no final. Só que, desde o início da história, a gente percebe que o Gengliai, ele tá correndo um certo perigo. E a gente não sabe qual perigo é esse, eu não vou falar pra vocês, obviamente, qual perigo é esse, mas no começo ele até é considerado um traidor. E por ser considerado um traidor, ele é exilado dessa nação do Ekume e tem que viver em outros lugares. E a história, ela vai falar dessa vivência do Gengliai e do Steven, que foi exilado. E assim, é incrível porque o livro, ele vira de cabeça para baixo. Ele começa de um jeito, ele termina de um jeito totalmente diferente. Então, assim, a história vai indo e vai mudando num ritmo que muito rápido, sabe? E a Úrsula, ela consegue entreter você, então ela fica, por exemplo, muitos capítulos, não lembro se são 3 ou 5 capítulos, falando sobre neve. E assim, você lê aquilo e você acha legal. Então ela é muito habilidosa na narrativa dela mesmo. E eu vou parar o enredo por aí, porque senão eu vou começar a dar spoiler. Eu vou falar um pouquinho sobre as minhas reflexões agora do livro. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre sexualidade. Vamos falar sobre a sexualidade nesse livro sem dar spoilers. Então, as pessoas desse livro não têm sexo. Como assim? Elas não são nem mulheres, nem homens. Não têm sexualidade. Elas não têm sexo definido, entenderam? E isso é muito difícil de conceber, né? Muito difícil você pensar em um personagem que não tem sexo definido. E eles assumem o sexo definido, eles se tornam homens ou mulheres no Kemer. O Kemer é o momento de reprodução da nação, né? Então, nesse momento de reprodução, as pessoas assumem sexos definidos para se reproduzirem e depois volta tudo ao normal deles, né? Que é pessoas sem sexo definido. E se eles ficarem muito tempo nesse Kemerin,
eles assumem um sexo definitivo e eles são considerados pervertidos por assumirem o sexo definitivo. E percebam que Gengliai, que é um terráqueo, ele é um homem, e ele não é só um homem, ele é um homem negro que veio da Terra. Então vai ter essa questão de ele ser considerado pervertido, e não tem negros em Karhide. Então, até tem uma fala que o rei fala assim, nossa, mas as pessoas lá no seu planeta são tão escuras assim. Então a questão racial também é algo tratado nesse livro. Mas ele é considerado pervertido porque ele tem um sexo definitivo. E também tem duas outras coisas que não existe estupro nessa sociedade, porque todo sexo é consentido. Então imagina que maravilha, gente, uma sociedade sem estupro. E também outra coisa é que você só pode jurar Cameron uma vez. O que é jurar Cameron? É você ficar com uma pessoa para sempre, felizes para sempre. Então é uma sociedade monogâmica. Mesmo as pessoas não tendo sexo, por exemplo, se eu juro Cameron com alguém, eu não sou nem homem nem mulher. Esse alguém não é nem homem nem mulher. E daí o que acontece? Quando no período do Cameron, eu vou se eu me tornar homem, essa outra pessoa vai se tornar mulher, entendeu? Então seu parceiro sempre vai ser o sexo contrário do seu para poder gerar a reprodução. Aí esse fato abre assim para muitas reflexões. Então, não existe homem e mulher, não existe também o fardo de carregar uma gravidez, porque muitas vezes é um fardo isso. Muitas mulheres, elas não se desenvolvem no emprego, elas tem que ficar em casa cuidando dos filhos, enfim, passam dores, tem a dor do parto, que deve ser, assim, inimaginável. Então, assim, não existe esse fardo de ter uma mulher ter uma gravidez, porque qualquer um pode engravidar, qualquer um pode ser mulher nessa sociedade. E também não existe machismo, não existe sexismo, não existe nenhum desses problemas que a gente tem no mundo aqui na Terra. Imagina que maravilhoso, um mundo sem machismo, porque não tem diferença, realmente tudo igual, só muda biologicamente no Cameron e não fica permanentemente. Então você é um ser e só, você não é nem homem nem mulher. Aí vocês ficam pensando, vocês podem pensar comigo, como é difícil imaginar um personagem que não tem sexo. Como vocês imaginariam um personagem que não tem sexo? No começo, o Steven, que é o morador, um cidadão de Karhide, que é um Karhidiano, né? Ele era um borrão pra mim. Eu não consegui imaginar ele de jeito nenhum. O Gengliai é normal, né? Porque ele é um homem, ele é negro e a Úrsula, ela dá muitas características. Então ele é alto, ele é baixo, tem cabelo curto, tem cabelo longo, o olho é de qual cor, enfim, ela dá todas as características. Tanto do Steven quanto do Gengliai. E eu não conseguia imaginar o Steven. E daí, como a gente aqui no Brasil, eu acho que isso é um problema que foi dado na tradução também, né? Porque eu não sei, eu não comparei com a tradução em inglês, mas eu imagino as pessoas sem gênero são tratadas por it, talvez. Não sei, posso estar errada também, gente. Se eu estiver errada, esse livro tem um fã-clube enorme. Então, assim, se eu estiver errada, não me massacrem, tá? Eu só tô pensando aqui com vocês. Então, aqui no Brasil, ele é tratado por ele, porque ele é nosso pronome genérico. Então, eu comecei a imaginar ele como um homem. E daí eu fui também pesquisar na internet, né? Eu vou deixar algumas imagens aqui dos lados para vocês sobre desenhos que tem do personagem Steven, junto com o personagem Gengliai. E daí eu vou deixar essas imagens, mas assim, pra mim ele ainda é um borrão, entendeu? E assim, a Úrsula, ela dá muito contexto. Então ela dá detalhes sobre a paisagem que os personagens estão inseridos naquele momento. Ela dá detalhes sobre o clima, sobre o solo. Ela dá muitos detalhes sobre o ambiente. Só que é tudo muito diferente. Então a gente tem que ir aprendendo aos poucos como é aquele ambiente. E os nomes também são diferentes. Eu acho que nunca, assim, eu não gosto muito de fazer suposição sobre o que o autor quis dizer com aquilo, porque quem sou eu, né? Mas talvez ela tenha dado nomes tão diferentes pra gente não associar com nada que existe aqui na Terra. Não sei, um pensamento meu. Conversem comigo, vê se vocês concordam. Mas, enfim, ela dá muito contexto e mesmo assim é muito difícil imaginar.
Só que ao mesmo tempo que ela dá muito contexto, ela dá muitas questões, muitos enigmas. Então, difícil, né, gente? Então é difícil você ler o livro porque ele é muito obscuro ao mesmo tempo que ele é muito claro, entendeu? É um paradoxo enorme, assim. E o jogo político no livro é muito forte também. Esse negócio de assumir que uma população não tem gênero já é algo político. Você escrever é algo político, né? Vamos refletir sobre o que é algo político. Toda ação do ser humano é uma ação política. Então, assim, escrever sobre algo é político também. Vamos fazer um parênteses aqui que não estava no meu roteiro, mas vou fazer com vocês esses parênteses. No parnasianismo. O parnasianismo, ele foi uma época que Olavo Bilac, né? Todo mundo lembra de Olavo Bilac. E nessa época, as pessoas escreviam poemas só se importando com a estética do poema. Então, elas escreviam poemas falando sobre qualquer coisa, mas tinha que ter ritmo, métrica, rima, o que já é difícil por si só. Mas eles não podiam se importar com política, porque se importasse com o contexto político nacional, aconteceria que eles não se concentrariam, porque a poesia é uma joia, e essa joia tem que ser lapidada com cuidado. Você não consegue lapidar uma joia no meio de uma festa, no meio de vários... uma confusão política, você não consegue, então você tem que se concentrar naquilo, você não pode se importar com o meio político. Mas vocês concordam comigo que isso é um meio político? Porque a linguagem tem que ser super rebuscada, se você tá se preocupando com estética. Então você já seleciona as pessoas que vão assistir, que vão ler seus poemas, que são as pessoas da elite. Outras expressões de arte é considerado banal, porque não é considerado algo nobre, não se preocupa com a estética, então hip hop, funk, essas coisas é banal, não é uma forma de arte. Então, o não ser político das pessoas do parnasianismo já era um ser político. Então aqui, tudo que a Ursula Le Guin escreve é uma coisa política. E tem muitos problemas políticos também nesse livro, que são problemas que ela trata numa sociedade totalmente diferente, mas que existem na nossa sociedade. São problemas políticos que a gente vê muito na nossa sociedade até hoje. Ela escreveu na década de 1960. E isso ela faz muito, ela joga muito na nossa cara por metáforas. Então, por exemplo, esse negócio das lendas. Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre lendas? Ela fala sobre lendas e é como se ela jogasse na nossa cara que a gente é um mundo tão atual, tão tecnológico, que tem tantas coisas tão avançadas, mas a gente ainda segue rituais, e não só rituais religiosos, gente. Rituais de todos os tipos. A gente ainda segue rituais que são de muitos anos atrás. Então isso ela joga na nossa cara também. Os problemas políticos ela joga na nossa cara. E é incrível como ela consegue fazer isso num universo totalmente diferente. E assim, o Genghis Liai, ele não é um narrador confiável. Eu acho que o Steven é um narrador muito mais confiável do que o Genghis Liai. Porque o Genghis Liai, ele é um narrador que não tem os problemas bem resolvidos, ele é muito preconceituoso, mesmo que para essa missão não poderia ser alguém preconceituoso, enfim, ele tem muitos problemas. E esses problemas passou pra mim uma desconfiança em relação à história que ele estava contando ao lado dele, né? E esses preconceitos do Genghis Liai me fez refletir como a gente lida com os outros que são diferentes da gente, diferentes do padrão de criação que a gente teve. Então, será que as pessoas diferentes são tratadas bem no mundo? A gente sabe que não são. Mas a gente também sabe que a diversidade é o que faz o mundo interessante. Se não tem diversidade, não tem mundo interessante. Então, esse é um ponto que eu queria destacar nesse livro, né? É um livro que fala muito de preconceitos e na década de 60 tinha muitos preconceitos. Antes tinha muitos preconceitos, eu poderia ficar aqui falando de muitos momentos literários com preconceitos. Posso fazer um vídeo sobre isso. Deixa aqui nas descrições, se vocês quiserem. Enfim, hoje, em 2021, pleno século 21, a gente ainda tem muitos preconceitos. Por que a gente ainda tem muitos preconceitos, sabe? Enfim, acho que esse vídeo já ficou enorme. É um livro que traz muitas reflexões.
E eu queria trazer algumas que eu tive aqui pra vocês. Espero que vocês leiam o livro. Quem já leu o livro, deixa as suas reflexões também aqui embaixo, que vai ser muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando fazer um novo estilo de resenha que dá um pouco mais de trabalho, mas eu acho que fica melhor. Então, eu demorei 4 horas pra fazer o roteiro desse vídeo. Então, compartilhem com seus amigos, gente. Compartilhem nas suas redes sociais, porque dá muito trabalho. E eu tô quase chegando a 1000 inscritos, então compartilhem muito pra chegar a 1000 inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo.